será sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Amém. Boa noite, queridos. Salmos 32. Quem está vivo aí, diga amém. Vamos lá? Fique sentado aí mesmo, em reverência, amém, queridos? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Versículo 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessaste o meu pecado e a minha maldade não cobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu me perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até nos transbordar de muitas águas. Estais a ele não chegarão. Versículo 7. Tu és lugar em que me escondo. Tu me preservas das angústias. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Versículo 10. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que estáis retos de coração. Aleluia. Queridos, algo que foi muito importante na minha vida, para o meu casamento, para minha reestruturação, né? Eu posso dizer assim, a minha vida foi mudada de uma forma muito radical há um tempo atrás, quando eu comecei realmente a perceber algumas coisas que estavam acontecendo comigo. E a gente não consegue compreender quando a gente busca as coisas através de autoajuda. Quando eu falo assim, eu me refiro às vezes a estudos, a profissionais que muitas vezes nos ajudam de alguma forma. Mas tem coisas, queridos, que nós não podemos realmente ser ajudados por essas pessoas. É isso que eu quero falar aqui, e até mesmo de mim mesmo. Eu não poderia falar isso aqui sem antes me colocar no lugar, porque eu fui o principal, como diz o apóstolo Paulo. Eu fui a pessoa que vivi isso aí. Então diz os grandes pregadores que naquilo que você é forte, naquilo que foi realmente uma algema, uma corrente na sua vida, nisso você se torna uma autoridade para falar sobre o assunto. É isso que nós vamos tratar isso aqui. Então, Deus me curou de uma coisa chamada carência. Sim, Deus me curou de uma coisa chamada carência há muito tempo atrás. Eu não era pastor, eu era simplesmente alguém que vivia uma vida diferente daquilo que o Senhor ensina. E eu já era da igreja.
Eu me converti muito novo. Tive um acompanhamento do meu pastor. Mas certas coisas, às vezes o discipulador, o pastor, ele não alcança nas pessoas. Tem muitas coisas que a gente não alcança, a gente não consegue. Por mais que você se esforce, a gente não consegue aconselhar, né? E aquele conselho vire uma bênção para a vida dessa pessoa. Eu confesso isso aí, que todos nós passamos por isso. Somos limitados. Mas se você compreender isso aqui que eu vou falar sobre carência, Deus pode te curar hoje à noite. Então a carência, querido, ela é um dos maiores poderes na terra. Se você acha que é o legislativo, que é o judiciário, que é o executivo, que são os 3 poderes que nós conhecemos da nossa nação, você vai perceber que um dos grandes poderes, como diz alguém, tem até o 4º poder, que é a imprensa, né? A imprensa, ela te bajula, ela te levanta, ela fala bem de ti, mas se tu pisar na bola, ela te tira. Então dizem que o 4º poder é a imprensa. Mas tem um 5º, ou o primeiro, pode ser que é a carência. Ele é um poder devastador na vida do ser humano. Olha, queridos, e ela está em todos os lugares. E a carência, ela não é um sentimento, ela não é uma vontade que você pode suprir, que você pode fazer um curso. Vou fazer um curso, irmãos, essa semana, como suprir a carência. A carência você não vai suprir. A carência é uma doença. A carência é uma doença, querido. Não se supre, se cura. Aí, pastor, como é que é esse carente? Aqui no Salmos 34:8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Carência é algo que nós muitas vezes fomos acometidos na infância ainda. Sabe, querido, cada caso é um caso. Todos nós aqui, cada um de vocês, vieram de uma educação. Entende? Você veio de uma educação, você teve um treinamento ou não. Mas muitos aqui também foram rejeitados. E essas coisas, ela não acontecem assim rápido. Ela é uma soma, dia após dia, as pessoas vão acumulando aquelas coisas e depois esse tumor aparece. Essa coisa chamada carência. E isso daí tem atrofiado e me atrofiou durante muito tempo. Porque o carente, ele quer fazer algo para que ele apareça. Ele quer fazer algo para que chame a atenção das pessoas. Isso, muitas vezes, é um processo, é uma base de indicativo de que essa pessoa precisa entender que ela existe. E ela tem levado muitas pessoas a se esconderem. Deixa eu fazer aqui uma comparação. Quando Jonas, ele estava no buraco, né? Ou melhor dizendo, no porão daquele navio. Ali, irmãos, ele como um profeta de Deus, ele não estava, presta atenção nisso aqui, ele não estava no lugar secreto, ele estava no refúgio. Ele estava na caverna dele. A bronca estava alta, irmãos. A coisa estava feia, mas ele não foi para o lugar secreto, ele foi para o lugar de refúgio. Ele foi se esconder, porque o carente, ele se esconde. A pessoa carente, ele se desvia de todo mundo. Ele não vai para Deus, ele não procura orar, ele não procura falar as coisas para o Senhor. Ele vai para um lugar de isolamento, ele se isola. Foi isso que ele fez. Ali não era o lugar que Deus tinha pedido para ele ir. O carente, geralmente, ele questiona: por que eu tenho que ficar aqui?
Por quê? Mas era eu. Já que fulano escolheu o outro, então eu estou magoado. Estou triste, irmão. Isso é preconceito. A pessoa tem raiva de mim. Eu já sei. Aí a pessoa já tem tantas coisas na mente. Aí ele vai e ele monta, ele sofre antecipadamente. Quem está entendendo? Tem gente que você diz, irmão, você não pode vir segunda-feira para ajudar? Não, segunda-feira eu estou com dor de cabeça. Ele sofre, ele diz que já vai ter a dor de cabeça. Ou seja, a pessoa que dá desculpas para tudo na vida, ele muitas vezes ele não está fazendo aquilo que Deus pediu para ele fazer. Deus está dizendo para ele, olha, tu tem que ir para ali. Tu tem que fazer isso aqui, tu tem que passar por um processo. O processo, querido, muitas vezes, para que tu seja realmente visto pelas pessoas ou por Deus, ele requer muitas vezes que você passe até por humilhações, por dificuldades, irmãos, constrangimento. Entende, queridos? Quem está entendendo o que eu estou falando? Uma certa mulher, olha só essa história. Ela teve um caso extraconjugal e ela ficou grávida. E o esposo dela disse para ela assim, olha, eu só vou ficar contigo se tu pegar e dar um jeito nessa criança. Ele não é meu filho, eu vou te perdoar, vou continuar contigo, mas eu quero que você dê essa criança. E essa mulher fez isso, irmãos. Ela deu a filha. E ela aprendia muito porque que ela era tão rejeitada na casa dessa pessoa que adotou ela. E aí ela pegou, falou assim, por que eu não posso estar nas reuniões com vocês? Por que eu não posso receber o mesmo prêmio que vocês, mesmo presente? Aí um na casa, você é adotada, você não é filha. Irmãos, aquilo foi difícil para aquela criança de 12 anos. Ela foi embora, ela fugiu de casa, ela procurou um local de prostituição. Ela disse, eis-me aqui. O que vocês... Aí receberam ela naquela casa. Ela ficou até os 21 anos fazendo programas. E um dia ela caiu de um lugar. Que ela ficou paralítica daqui para baixo, irmãos. Que te chama tetraplégico, isso. Paralisada isso aqui para baixo. Só mexia o pescoço. E aí, a mãe dela, que adotou ela já tinha 21 anos, soube que ela estava assim, mas não podia mais cuidar dela, porque ela já estava assim. E mandaram os pais, olha, acha os pais dela, porque ninguém vai ficar com ela desse jeito. Mas os médicos disseram, olha, ela pode, com remédio, fisioterapia, ela pode ficar boa. E aí levaram, conseguiram achar a mãe dela, biológica, e o pai dela. E essa jovem voltou para a casa dos pais mesmo. Mas a mãe dela, irmãos, sentava todos os dias do lado dela, para dar comida na boca dela. E ela recebeu aquela filha e começou a tratar dela, dava banho nela, fazia tudo por ela. E aí os médicos fazendo fisioterapia nela, ela começou a mexer, ela sentiu que ela estava mexendo as pernas. Ela começou a sentir que ela estava voltando ao normal. Mas ela botou na cabeça dela a seguinte coisa: eu vou fingir que eu ainda estou doente. Ela podia mexer as pernas, ela podia mexer o corpo dela, podia até andar. Mas ela disse, eu vou fingir. Porque ela queria o afeto da mãe, ela queria a mãe botando comida na boca dela. E ela ficou durante 3 anos, irmãos, fazendo isso, mentindo, fingindo. Isso daí, irmãos, é o retrato de um carente, de uma pessoa que falta cura na vida dela. Nunca vai preencher. Por mais que a mãe fique todos os dias, irmãos, mesmo que ela tivesse com aquela doença a vida inteira, mesmo que a mãe tivesse ali, ela não ia conseguir suprir, porque a carência não é nas pessoas, querido. A carência das pessoas é ser curadas. Elas precisam ser curadas, porque só um curado pode curar. Somente aqueles que recebem essa palavra, eles vão entender que quando Jesus curava e passou isso para os discípulos, pode ver, não tem nenhuma história, em nenhum momento você vai dizer que os discípulos de Jesus fizeram aquilo sem antes ser tratado pelo Senhor, sem antes ser curado. Imagina aí, queridos,
Nós só podemos ser uma bênção na vida das pessoas. Isso daí surtir efeito mesmo, genuíno, verdadeiro, na vida de alguém, quando você viver isso aí. Porque, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Precisamos ter uma experiência com o Senhor. Somente tendo uma experiência com o Senhor, nós podemos, queridos, vencer os traumas dessa vida, os abandonos, as dores, as traições, tudo aquilo, as frustrações com as pessoas. Somente realmente você procurando a cura. E eu me lembro que quando eu ouvi de Deus essa palavra no meu coração, irmão, naquele dia eu chorei muito. Eu vi o quanto eu tinha maltratado a minha esposa. Eu vi quanto eu era um doente, aonde eu exigia tanto dela, mas nem eu mesmo era capaz de fazer aquilo. Porque uma das coisas assim que a gente tem que analisar é que uma pessoa que o médico descobre que ela está doente, né? Fala para ela, ela para tudo. Ela diz: eu vou parar a faculdade, eu vou parar, até vou pedir licença do meu emprego, porque eu preciso me curar disso. Porque eu preciso ser uma pessoa melhor. Amém, queridos? Se você está fazendo, né? Só o que estamos fazendo, irmão, não é suficiente. Só o que você está fazendo não é o suficiente. Você precisa buscar. Você precisa realmente querer ser curado. Buscar isso que está atormentando, lhe preocupando. E muitas vezes isso daí, sabe, querido, é consequência de coisas que você viveu no passado. Mas isso Deus pode tirar do seu coração. E você ser uma pessoa agora, nota 10 na vida de alguém. Quantas famílias estão vivendo assim? Quantos filhos, irmãos, estão recebendo isso daí? Levando os filhos a serem realmente carentes. Pessoas que vão dar muito trabalho. Não conseguem ver que ele realmente precisa de ajuda. Entende o que eu estou falando, querido? Deus é tão legal com a gente, que eu pude entender assim que não é posição muitas vezes. Ele quer posição. Mas entre posição e autoridade, Deus prefere a autoridade. Porque a posição, ela é passageira, ela não tem nada a ver com a autoridade. Você quer ver uma ideia? Jesus algemado, todo ensanguentado, olhando para ele fisicamente, um cara que tinha feito uma coisa horrível diante das autoridades. Mas entre ele e Pilatos, quem era que tinha mais autoridade ali? Diga para mim. Jesus. Pilatos era apenas o que, irmãos? Posição. Jesus era autoridade. Paulo, diante de Agripa, né? Diante dele, irmãos, algemado, também um homem que, olhando para Paulo, você ia olhar para ele e ver um prisioneiro. Mas entre ele e Agripa, quem era que tinha mais autoridade ali? Então é isso que Deus quer nos levar, queridos. Deus quer que nós busquemos isso, autoridade. Para você ter a autoridade de Deus sobre sua vida, você precisa renunciar. Só adquire autoridade renunciando. Você não pode nunca, você pode conquistar, você pode ser uma pessoa muito bem vista pelas pessoas, mas se você não tiver autoridade, de nada adianta. Porque a autoridade vem de autor, vem do céu. Quem está entendendo, irmãos? Jesus disse que é do céu que é dado a autoridade. Ele não disse que as conquistas vêm do céu. Conquista é do homem, queridos. É do esforço de cada um. Se você se determinar em ser um grande empresário nessa terra, você vai ser um grande empresário. Porque tem coisas que Deus faz. O milagre, né, a permissão. Porque nem tudo que está dando certo significa que é a vontade de Deus. Mas a gente usa como a vontade permissiva. Ou seja, Deus permitiu porque você quer.
Você quis, mas o que ele queria era isso. Você lembra de Elias? Voltando aqui à história. Elias foi logo para a caverna quando ele percebeu que Jezabel queria a cabeça dele. Ele olhou, botou logo culpa em todo mundo, tá vendo? Todo mundo me abandonou, ninguém quer evangelizar mais, ninguém, só eu que estou fazendo a vontade de Deus. Sabe de uma coisa? Eu vou me esconder, eu vou fugir. Então me diz uma coisa, querido, o que Elias estava fazendo? Ele estava indo para o lugar secreto, buscar o Senhor, chorar na presença de Deus, ou ele estava indo para a caverna? Ele estava indo para a caverna, até porque Deus falou para ele assim, Deus fala para ele, o que você está fazendo aqui? Por que você está assim? E ele tentou justificar, irmãos, olha, pessoas que se justificam muito, pessoas que dão desculpa para tudo, irmãos, ela é difícil para se arrepender. Foi assim que aconteceu com Saul. Davi logo entendia que era a presença de Deus e que ele estava errado. Inclusive esse salmo que a gente leu aqui, ele disse, enquanto eu me calei, enquanto eu escondi meus pecados, os meus ossos envelheceram. Enquanto eu não confessei, enquanto eu não admiti que eu precisava de Deus, irmão, muitas coisas foram atrofiando as pessoas. Mas isso daí tem muito a ver com a carência, precisamos ser libertos disso. Sabe, queridos, quando nós somos libertos disso, irmãos, olha, Deus está atrás dessas pessoas, de arrependidos, pessoas que se arrependam mesmo e digam, Senhor, verdadeiramente é eu que estou causando isso. Mas quando Deus disse para Elias assim, ei, volta lá para o riacho de Querite, é para lá que eu quero você, vai para lá, onde você será sustentado pelos corvos. Os corvos vão te dar comida para você se alimentar. Você entende, queridos? Não sei se você está compreendendo. Tem alguém aqui? Presta atenção nisso aqui. Às vezes o lugar secreto, e sempre vai ser assim, ele não vai ser um lugar de conforto. É difícil, querido. Deus está fazendo isso com cada um de nós, muitas vezes, por causa do coletivo. Porque o que for bom para você, o que Deus tratar com você, com certeza você vai levar essas boas novas para alguém. E é por isso mesmo que muitas vezes o lugar secreto não é essa coisa do paraíso, não é, queridos. Às vezes é um lugar difícil, mas é ali que Deus quer você. É ali que Deus quer as pessoas que realmente estão querendo fazer a obra dele. Quer fazer a obra do Senhor, queridos? Você vai fazer a obra do Senhor, mas você vai fazer com autoridade. Você vai pregar sobre aquele assunto com autoridade, naquilo que o Senhor te libertou. E você vai sair desse mundo, desse mundo cativo, onde as pessoas vão olhar para você e dizer, olha, ao invés dele ficar com raiva, ele foi para o lugar secreto. Você sabe de uma coisa? Jonas, ele não quis obedecer a Deus, ele quis fazer a sua vontade, ele preferiu se esconder num porão de um navio. Mas sabe onde Deus queria ele? Deus queria ele no lugar secreto, dentro da barriga do peixe. E não é fácil ficar dentro da barriga do peixe. Eu nunca fiquei, mas acredito que pode ser em qualquer outro lugar que você não está gostando, mas é lá, naquele lugar que é onde você vai chorar, onde você vai realmente derramar as suas lágrimas e dizer, Senhor, eu sei que eu estou vivendo esse momento, mas eu não posso jamais murmurar e deixar com que essa carência me leve para entender diferente da tua vontade. Entende, amado? O ser humano, ele é realmente dotado, capacitado por carência, mas temos que detectar. Se você deixar, os nossos líderes, eles são peritos, os pastores são peritos em descobrir carência. Os líderes, eles logo percebem porque, de alguma forma, eles foram curados. Viu? Quem está entendendo, amado?
Quem é curado de uma área, ele tem moral, irmão, para falar sobre aquilo. Quem perdoa, sabe que ele não perdoava ninguém. Ele não gostava das pessoas, odiava as pessoas, tratava as pessoas assim, assado. No dia em que ele foi perdoado, entendeu que ele foi perdoado pelo Senhor. E quando ele começa a perdoar as pessoas, quando ele for falar de perdão em qualquer lugar, as pessoas vão se render aos pés do Senhor. Porque aquilo ele está cheio. E isso nós que temos que buscar, amados. Há muita diferença a gente entender, uma diferença muito profunda quando você descobrir que nós precisamos realmente deixar o Senhor nos tratar. O Senhor nos curar, nos levar realmente àquilo que Ele está querendo. Amém, queridos? Toda vez que você tentar fazer algo para se sentir alguém, você está lidando com a carência. Então Deus é quem manda, é quem ordena, através da palavra, realmente os lugares que devemos. Você sabe de uma coisa? Quando Davi foi um homem que ele foi muito humilhado, ele foi rejeitado pelos seus pais, pelos seus irmãos, rejeitado por Saul, rejeitado pela família. Você sabe, na hora que Samuel, o Jessé, leva o profeta na sua casa para ele ver os seus filhos. Você sabe de uma coisa? Ele tinha rejeitado a Davi. Ele não olhou para Davi, ele olhou para os homens fortes, bonitos, porque ele olhou para Saul, e Saul tinha olhos. Cadê o irmão Arnaldo? Está por aí? Às vezes eu até brinco com ele. Saul tinha os olhos verdes, o homem era alto, bonito, mas na verdade ele queria o trono, ele amava o trono, ele gostava de ostentar, ele gostava do bom e do melhor. Mas Davi não, Davi amava a Deus, ele amava o Senhor. Então por isso há uma diferença sobre isso. E ao chegar Davi, depois que todos tinham sido apresentados, está aqui, ó, é esse aqui o meu filho. Então, quando ele olha, Deus disse, não é esse aí. Tem mais um? Tem. Pô, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, meu irmão. Não se preocupe, que a sua hora vai chegar. Tem muita gente sendo apresentada aí para Deus, mas Davi estava lá. Vai o último, é o último. Você vai ser o último. Eu lembro da história de um pastor que ele contando. Eu ri que só disso aí. Ele disse que na igreja dele tinham várias pessoas se formando. Eu creio que em nome de Jesus nós vamos estar apresentando pessoas aqui também. Aí vários médicos, engenheiros e não sei o que. Ele era um jovem da igreja que estava se formando em história. E ele disse assim, puxa vida, então o pastor vai me chamar, né? Aí ele disse, todos aqui, irmãos, primeiro os médicos, esse jovem aqui está se formando, vamos aplaudir o Senhor. Eita, era uma alegria. Agora o engenheiro, agora aquele ali e tal, ele apresentou para a igreja, foi um momento de festa. Aí ele disse, agora os demais, fiquem de pé. Os demais, os outros irmãos que se formaram um dia na vida aí. Aí ele ficou olhando, né? Ele disse, poxa, o pastor nem falou do meu nome. Mas você sabe, não deixa a carência entrar, queridos. Não deixa assim essa flecha do inimigo entrar no teu coração. Porque é o seguinte, muita gente foram apresentadas lá na frente. Eu não sei se eles se tornaram médicos, só sei que eles passaram no curso de medicina, mas uma coisa é certa, aquele irmãozinho que estava lá atrás, que não deixou a carência entrar nele, se tornou o pastor desses médicos, tudinho aí. Se tornou o líder daqueles médicos. Foi um dos pastores mais bem-sucedido. Por quê? Porque Deus sabe, você jamais vai ser esquecido por Ele. Sabe, Davi, ele foi ungido, tu vais ser rei de Israel. Um jovem, irmãos, não tinha conhecimento de nada, não sabia administrar um palácio, mas não foi também fácil. Ele teve que passar por um processo, depois de 20 anos ele assumiu. Não foi fácil, tem coisas que Deus já desabilitou, só não tirou, entendeu? Mas tem coisas que Ele já habilitou,
mas Ele vai colocar depois. Não se preocupe com isso. Você jamais vai ser esquecido. Não se pode esconder uma lâmpada. Jesus falou isso. Não se pode esconder, abafar, porque ela vai refletir. Você vai ser uma bênção, sim. Se estão te rejeitando hoje, não deixe essa semente entrar no seu coração, essa semente maligna, que ela vai virando uma bola de neve. Você é frágil, ninguém pode falar nada, está magoado. Irmão, não vou nem falar para ele, ele não vai mais ser líder, não. Não dá para mais, irmãos, ele não consegue mais liderar. A célula dele está morrendo. Ele não tem mais ninguém, vamos juntar essa célula. Quando vai falar isso, que não é aqui, viu, irmãos, é no geral, porque eles estão me assistindo aqui, é no mundo inteiro. Tem célula no mundo inteiro. Quando você vai juntar, irmão, venha para cá. Tá vendo, irmão? O pastor, ele tem esse complô contra mim. O pastor, irmãos, se um pastor, ele tiver no seu coração mágoa ou quiser prejudicar alguém, eu confesso a você, irmãos, se eu tiver esse sentimento, eu não quero mais pastorear. Eu não quero. O que a gente tem que fazer é o que tem que fazer. Se é para melhorias, se é para mudar, é para Deus te tratar, é para que você tenha mais amor pelas almas, eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu quero o teu bem. Porque eu sei que não está desenvolvendo, mas não é para deixar a carência entrar. Tá vendo, irmãos? Só os filhos do pastor. Irmãos, não é. O carente, ele pensa assim, mas o curado, ele diz, glória a Deus. Glória a Deus que o filho do pastor está com ele, não está desviado, não está aprontando por aí. Glória a Deus que os filhos deles estão ajudando. Glória a Deus que aqueles líderes, aqueles irmãos que chegaram há pouco tempo, já estão fazendo algo. Glória a Deus, o curado ele pensa assim. O curado ele leva assim, solução. Ele chega na casa da sogra, aí a comida está ruim, irmãos. Está fria. Deram para ele já aquela que estava, bicho. Você sabe o que ele vai dizer? Aí ela vai dizer assim, e aí, estava gostoso? Aí você vai dizer, sim, minha querida. Uma bênção. Isso é solução, é o curado. O doente, ele diz assim, ó. Vou falar a verdade. Não vou mentir, não vou ser hipócrita. Mentira do diabo. Aí ele pega e fala, irmão. Aí já machuca as pessoas. Sabe, querido, Deus está levantando uma geração de pessoas rejeitadas, viu, irmãos? Lá do fundão, onde nem ligou para ela. Eu estou falando isso aqui com muito respeito, vou falar isso aqui. Eu nunca fui uma pessoa que alguém olhou para mim e disse assim, ó, eis que te digo que tu és um pastor. Eis que tu tem cara de pastor. E quando tu fala, eu me tremo todinho. Olha só. Chega, eu estou arrepiado. Irmãos, pensa num cara rejeitado na vida, fui eu. Que eu me armava para tentar aparentar que eu era o cara. Na escola os meninos sofriam comigo. As pessoas, os meninos, sofriam demais. Porque eu, para não ficar para baixo, eu sempre tinha um tipo de comportamento agressivo. Se a pessoa fizer qualquer coisa, olhou... Só para ter uma ideia, esse rapaz que me trouxe para a igreja, ele estava prometido de uma surra que eu ia dar nele. Ele sumiu durante 6 meses, eu atrás dele. Desse tamanho. E ele desse tamanhão. Mas eu sempre andava com os capangas, porque eu influenciava os meninos tudinho. Eu já era um líder. Líder de gangue, né? Eu era o gangster, né, daquela época. Na escola, irmão, se uma professora falasse algo que eu estava errado, eu falava 2 coisas para ela. Num tom agressivo. Isso daí é o carente. O carente, ele não aceita ensino, ele não aceita correção. Aceita ser instruído. Tudo ele diz que já sabe. Tu vai puxar um assunto com ele, ele nem te respeita. Às vezes você está conversando, a pessoa não quer nem saber se tu é uma autoridade. Se você é isso, aquilo, outro, ele quer saber de falar o que ele pensa. Chama palavrões em qualquer lugar, não sabe quem é aquela pessoa. Esse é o carente. E Deus quer nos curar para curarmos, irmãos.
Porque aonde você anunciar o Evangelho, espiritualmente Deus está fazendo um milagre. E se você estiver anunciando o Evangelho, se você estiver pregando o Evangelho para as pessoas, e ainda um doente, você precisa buscar a cura do Senhor urgente. Você precisa buscar, Senhor, eu sou doente, Senhor. Eu preciso, eu tenho maltratado a minha esposa, meus filhos, eu sou autoritário. Comigo tem que ser assim. Quem manda sou eu. E tem que respeitar. Sabe, queridos, eu quero te dizer o seguinte, que autoritarismo, ele é uma forma de carência também. Entendeu? A pessoa usa o tom de voz e muitas vezes as ameaças, porque ele é uma pessoa carente. O carente precisa ser curado, por quê? Porque Deus quer realmente dar autoridade para ele. Entende, queridos? A autoridade de Deus sobre essa vida. Aí tu vai ver que Deus vai agir através de você. Deus vai fazer acontecer. Você não vai mais, nunca mais agir dessa forma. E tudo que for falado, e qualquer mudança que for feito, você vai ver como algo maravilhoso. Você vai ver algo maravilhoso. Eu me lembro quando eu era bem mais... com poucos anos na igreja, eu me deu uma vontade muito grande de tocar bateria, porque eu nunca tinha tocado nenhum instrumento. Mas eu olhava para o baterista, eu gostava da bateria, aquilo, irmãos, eu esquecia tudo, eu olhava só para a bateria. Então eu tinha muita vontade de aprender bateria. Me enganaram muito tempo aí, dizendo que iam me ensinar, um pessoal, os amigos dos meus irmãos, né? Que eram, não vou dizer o nome, e eles, olha, eu vou ensinar o seu irmão. Irmãos, eu me decepcionava que ele não me ensinava, me enganava. E um dia quando eu cheguei na igreja, a primeira coisa que eu botei meu olho foi na bateria. E lá era uma bateria eletrônica. Não era uma bateria assim, acústica, a gente chama, né? Como é que é acústica, né? Aí apareceu um rapaz lá. E só que agora era eu e ele para aprender. E eu me lembro que eu queria me livrar dele. Eu digo, poxa, 2, basta 1 e tal. E eu tinha uns 17 anos por aí. E depois de um tempo, esse rapaz ele se desviou. Não ficou mais na igreja. E você sabe que aquilo mexeu profundamente ao meu coração. E depois de um tempo, querido, assim, depois de muito tempo, ele se enveredou pelo tráfico, e aí mataram ele. Então por isso que às vezes a gente não pode viver o momento hoje, sabe? Achar que, não, é meu tempo, é agora. Tem que ser agora, irmão, eu sei fazer, o pastor nunca me chama. Tem muita gente que, olha, eu queria ser o líder do jovem, mas o pastor não me chama. Querido, eu quero te dizer que a vida é feita de processos. Talvez você não esteja enxergando, mas quando nós somos curados, nós detectamos. Por isso que nós não devemos tratar as pessoas quando elas tratam a gente mal. Por quê? Porque você é curado. Uma irmã disse para a pastora, você não conhece minha mãe. A minha mãe é dura, ela confunde tudo, e eu bato mesmo de frente com ela. E a pastora disse, mas você é a crente da sua casa. A sua mãe não é convertida. Por que você tem que bater de frente com a sua mãe? Porque ela é assim. Mas o curado, ele não bate de frente. O curado, ele olha, discerne logo no espírito. Ele diz, essa pessoa não está bem. Quando uma pessoa me trata mal, eu digo, essa pessoa não está bem, eu estou bem. Eu falo com ela, ela não falou comigo, eu não digo, tá vendo? Irmão, isso é 2 caras, irmão. Semana passada ela falou comigo e agora ela não fala. Cuidado para essa semente não entrar no teu coração. Você tem que falar, se ela não responder, diga para você mesmo, eu estou bem. Eu estou bem, graças a Deus. Ela pode estar passando por alguma coisa. Eu vou orar por ela. É assim que a gente vê. E Deus quer curar a nossa igreja, amados. Sabe por quê? Porque tem muitos casamentos assim, filhos assim. Porque falta isso.
Deus falta romper isso aí no coração dessas pessoas, para elas admitirem que verdadeiramente ela está vivendo com essa doença, com essa carência. E olha, queridos, você vai encontrar pessoas murmurando, isso é carência. De tudo, do governo, de tudo, da igreja, falando mal dos pastores, falando mal dos filhos dos pastores, da liderança, porque olha, se fosse eu, era assim que Absalão falava para o seu pai. Tá vendo? O papai, né? Se ele fosse o filho do irmão do filho pródigo, é a mesma coisa, tá vendo? O papai passou a mão na cabeça dele. Olha, irmãos, tem coisas que só o Senhor realmente para fazer isso. Eu me lembro que eu estava sentado só para encerrar aqui, eu estava sentado assim numa calçadinha onde eu morava ali, nessa outra rua, e eu recebi o telefonema do meu pastor. Aí ele disse: você está em casa? Aí eu falei: tô, mas eu vou sair daqui a pouco. Aí ele disse: me aguarda aí. Parou o carro dele. Ele não gostava de parar ali na frente, aí ele deixava às vezes no posto. Aí eu vi ele descendo. Você acredita? Ele sentou assim, queridos. Ele sentou do meu lado assim. Aí ele botou a mão assim no meu ombro, né? Aí disse: filho, já chega. Já chega. Bora para a igreja. Aí eu disse: pastor, não dá, pastor. Eu já estava todo entubado de tanta carência. Estava entubado, irmão, de carência mesmo. A igreja não tinha sentido, porque esse é o carente. Revoltado, rebelde. Ei, mas é muita coisa. Em nome de Jesus, eu já fui curado disso. Aí eu falei: pois é, pastor, mas ele disse: vai domingo no culto, assiste comigo. Ele fez uma coisa aqui que depois eu fiquei sabendo, irmãos. Olha, eu chorei assim pela vida dele. E lá tinha um trabalho assim de cabine, né? Ainda tem até hoje. E ele falou assim para mim. Ele falou com o rapaz da cabine, dispensou o rapaz da cabine, pediu pro rapaz assim: olha, fica só assistindo que eu vou trazer um cara aqui. Eu gostava muito de sonorizar na igreja, aquela coisa toda. Aí ele disse: eu queria que tu me ajude a sonorizar lá, cara, o som tá muito ruim. Assim, tu entende muito, cara, disso aí. E seria muito bom ter você lá. Me ajuda, vai um domingo lá para ti. Só que eu não estava entendendo, entendeu, irmão? O carente, ele não entende a voz de Deus. Ele quer fazer a sua vontade. Aí eu peguei e disse: tá bom, não sei se vai dar para mim ir, mas eu vou tentar. Aí quando eu cheguei na igreja, ele me deu um abraço e disse: vai lá no som. Tipo assim, ajeita esse som pra gente, que tá muito ruim. E eu peguei, comecei a olhar eu percebi que muita gente ficou me olhando. E eu meio cabeludinho, né? Aí eu cheguei lá, os meninos estavam lá, eu disse: olha, isso aqui, tal, esse padrão aqui é porque tá... Botei o fone aqui. Aí ele disse assim: eu tenho uma coisa para te falar. Eu queria que tu me ajudasse no domingo, e eu vou te dar algo para te ajudar financeiramente, para te me ajudar aí, tal. Aí tu vem todo domingo. Olha como é que é as coisas. Enquanto eu sonorizava, o pregador lá, entende? Eu parava para ouvir de novo, ouvir os louvores de novo. Aí aquilo dizia: não, eita, eu não quero não ficar olhando não, senão de repente isso pega, né? Assim, vamos fazer o seguinte, pastor, tem muita gente na igreja que o senhor pode colocar lá. Eu sou um pecadorzão, miserável, estou no mundão aí. Porque eu fui tocar no violão do irmão lá da igreja. Aí ele falou assim: ei, aqui não. Aí eu falei: por quê? Ele disse: porque não, mano, que é consagrado aqui, os músicos aqui da igreja. Pegar no violão? Não, pode sair daqui.
Irmão, eu fiquei com tanta vergonha. Oh, Jesus, fui humilhado ali. Olha, para mim, para o carente, isso aí é muito forte. Aí eu chamei lá os líderes lá dele. Disse, isso aqui que ele fez comigo não vai ficar assim, não. Ele vai pagar. Como é que ele faz isso comigo, cara? Será que ele não sabe quem eu sou? Ele não sabe com quem ele está falando. Ah, se ele souber com quem ele está falando. Como diz uma irmã. A irmã, o que foi, irmã? Ela disse, a irmã não pisou no meu pé aqui? E não pediu nem desculpa. Ela não sabe nem com quem ela está falando. Eu disse, com quem que ela está falando, irmã? Ela disse, com a maior ganhadora de alma dessa igreja. Vou ganhar ela para Jesus. Ela não sabe com quem ela se meteu, né? Pisou no pé, bagunçou e foi embora. Ah, é? Tu vai ver que o teu nome vai para a lista da oração. Entende, queridos? E vou dar esse testemunho. Aí eu peguei, e nessa coisa do pastor ir me levando lá, irmãos, fiquei 3 meses nessa brincadeira. Aí um dia, eu falei para ela assim que eu queria me reconciliar com o Senhor. Em um dos momentos lá eu me reconciliei. Mas depois Deus foi tratando, sabe, queridos? Tratando o meu coração. E hoje eu percebo o seguinte, que você nunca vai lidar com a honra, nunca vai entender a honra se você não souber lidar com a desonra. Você nunca vai compreender. Você primeiro tem que passar pela humilhação, para depois você ser reconhecido com a autoridade de Jesus. Você nunca vai falar de família, nunca vai falar de filhos, se você não tiver autoridade com seus filhos. Tem muitas pessoas aí, queridos, que eles têm posição. Você respeita ele pela posição. É uma grande, realmente uma influência, mas ele na casa dele não é respeitado nem pela esposa dele, nem pelos vizinhos que conhecem ele. O caráter dele está lá embaixo. Ou seja, o que Deus quer nos levar? Ter autoridade. Autoridade, queridos. Autoridade não se adquire, sabe como? Você não vai conseguir a autoridade com pessoas. Entende? Você só vai conseguir a autoridade dele, porque a autoridade vem de autor. E autor de quê? O próprio Deus disse isso para Pilatos. Você só é uma autoridade porque do céu foi dado. Então é isso que nós temos que buscar. Dia após dia diante do Senhor. Há autoridades para você colocar as mãos sobre enfermos e eles serão curados. E você orar, aonde você orar, as pessoas sentirem a presença de Deus e vão querer andar contigo. É inevitável isso. Amém, queridos? Fique de pé.